Olá, queridos professores, amigos, trabalhadores da escola dominical. Estou alegre por poder estar mais uma vez com vocês falando alguma coisa sobre a palavra de Deus e hoje sobre o conceito do ensino bíblico. É o assunto que nós vamos ver hoje, não é? O conceito de ensino bíblico. E para isso, eu chamo a atenção de vocês para uma leitura na palavra de Deus. Está a mesma no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, verso 18 até o verso 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só para destacarmos aqui, na Bíblia corrigida, a palavra ensinar aparece no verso 19, depois se repete no versículo de número 20. Só que o ensino do versículo 19 é um ensino no sentido formativo, seria um discipulado, um evangelismo no sentido profundo. E o ensino do verso 20 tem a ver com as doutrinas, todas as doutrinas, não é? Muito bem. Agora, queridos professores, nós devemos dizer que o sucesso do ensino, supostamente falando, está nas mãos do professor. Então, se deduz, claro, supostamente, que 50% do sucesso do ensino está nas mãos do professor. Então, isso é muito importante que o educador, aquele que lida com a escola dominical, venha entender a importância do papel do professor na área do ensino. Uma outra coisa que o professor deveria entender é que o ensino bíblico, ele acontece de dentro para fora. É como a santificação. A santificação não começa de fora para dentro, do exterior para o interior. Não. A santificação, ela começa do interior para o exterior. A salvação, ela começa do interior para o exterior. Pois bem, o ensino também é do interior para o exterior. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, é bom nós salientarmos que para ensinar, o professor ele deve conhecer bem os seus alunos. Como saber o que ele pensa, saber o que ele sente, como o meu aluno sente, como os meus alunos sentem, como o aluno age, como ele age, como o aluno aprende. E também é muito importante saber a história do aluno. Por exemplo, o homem é um ser histórico. Então, qual é a história do meu aluno? Qual é a história do discípulo de Jesus que eu estou ensinando? Isso é muito importante nós sabermos. Mas também o professor, ele deve tratar o aluno como indivíduo. O aluno, ele é único. Não existe duas pessoas iguais. Não existe dois seres humanos exatamente iguais. Pode haver alguma semelhança, mas eles não são iguais. Então, o aluno, ele é único. Cada aluno é como um mundo a ser desvendado. Então, isso é muito interessante.
Então, no ensino, deve-se também observar a quantidade e a qualidade. Por exemplo, prezados professores, muito conteúdo e pouco tempo é contraproducente. É contraproducente. Então, nós devemos pensar nisso, que no ensino se deve observar a qualidade e também a quantidade. No ensino, deve-se observar também o uso da voz. A voz de ensino, ela deve ser adequada para cada turma. Por exemplo, o professor da classe dos adultos usando o tom para crianças. Eu não posso ensinar uma classe de adulto com conversa, com tom de ensino para crianças. Crianças do berçário, a classe infantil, não vai dar certo. Porque o aluno, ele ouve de um modo, o jovem de outro, o adolescente de outro e a criança de outro. Então, a voz do ensino é muito importante. A voz do ensino deve ser a voz de conversação. Muitos, ou melhor, alguns, para não exagerarmos, alguns professores, ao invés de eles ensinar, eles pregam. Então fica a pergunta hoje, eu estou ensinando a minha classe ou eu estou pregando para a minha classe? Então, a voz de ensino, o tom de ensino, a voz de ensino é a voz de conversação. O tom de ensino é a voz de conversação. Essa é excelente para o ensino da palavra de Deus. Uma outra coisa a se observar é a maturidade do aluno. A maturidade do aluno. Então, a lição, prezado professor, mesmo sendo atraente, não pode estar acima ou então abaixo do desenvolvimento real do aluno. Trata-se da capacidade de compreensão. Cada aluno tem um poder de compreensão. Por exemplo, as histórias, elas funcionam bem para crianças. As crianças aprendem mais por meio de histórias, não é? Então, a preleção não é muito boa para crianças, né? A preleção, ela pode funcionar para adultos e para jovens, mas não sozinha. É bom que exista outros métodos de ensino também. Então, isso é muito importante nós observarmos. Mas vamos, queridos professores, à conceituação do que é o ensino bíblico. O que é o ensino? O que é ensinar biblicamente? A primeira coisa que nós devemos fazer é diferenciar entre ensino e aprendizagem. O ensino tem a ver com o professor para o aluno. O aprendizado é do aluno para o professor. Então lembre-se, ensinar é uma coisa e aprender é outra coisa. Então, neste momento, nós estaremos tratando do ensino, isto é, do professor para o aluno. Muito bem. Então, conceituando o ensino bíblico. O que é ensino? Ensinar é educar. Ensinar é educar. A palavra educação, ela é latina e significa conduzir, guiar para fora. A educação, ela tem também um caráter permanente. Nunca nós nos formamos em educação. Nunca ficamos prontos. Não existe aluno plenamente ensinado. Sempre as pessoas estarão necessitando de educação. Veja, hoje se fala muito de educação, mas não da educação absoluta. Então, não existe, prezado professor, a educação absoluta. Isto é, eu como professor já ensinei tudo para os meus alunos. O que existe são, na verdade, graus de educação.
E nós podemos ler, no caso, um verso muito importante que está na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2 e versículo de número 12, que diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a graça salvadora de Deus nos educa. A educação, ela é uma ação. Eu preciso ser educado. Eu devo desejar a educação. Então, escolarizar não é educar. Lembre-se disso, prezado professor. Uma outra coisa muito importante, que o homem e a mulher espiritual se deixam educar. Como é que você, prezado irmão, se diz uma pessoa espiritual e não se deixa educar? Então, os homens e as mulheres verdadeiramente espirituais se deixarão educar pela palavra de Deus. Lembre-se disso. Continuando. Ensinar ou ensino, nós temos que recorrer à definição da palavra para ensinar. Senão nós não vamos entender o conceito de ensino bíblico. Vamos à definição da palavra ensinar. Ela vem do latim e significa fazer um sinal, deixar um sinal. É exatamente isso. Tem a ilustração mais interessante para isso é do dono, não é? O fazendeiro que marca o animal. Então, cada fazenda tem a sua marca, a marca do proprietário. Muito bem. Então, o professor, ele através do ensino, ele vai fazer um sinal, ele vai deixar uma marca na vida do aluno. Então, veja que coisa importante, que o professor ele vai passar pela vida do aluno. Olha que coisa maravilhosa, que experiência gloriosa que tem o professor. Isso é muito interessante. E tanto é que existem alunos que, após 30, 40 anos, nunca se esqueceram dos seus professores. Por quê? Porque aquele professor marcou a vida do seu aluno. Prezado professor da escola dominical, estás tu marcando, deixando um sinal na vida do seu aluno? É uma pergunta para nós refletirmos, não é? Então, ele vai deixar uma marca na vida do discípulo de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ensinar é fazer aprender. É fazer aprender. Tanto é que se diz, não é? Que quando a pessoa ela aprendeu, ela ouviu o ensino, mas não conseguiu colocar em prática, isso quer dizer que ela não aprendeu. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você neste momento e meditar junto para ver se realmente nós estamos ensinando ou estamos apenas falando a palavra de Deus. A pergunta é a seguinte: pode haver ensino sem aprendizagem? Pode haver ensino sem aprendizagem? A resposta, até onde eu entendo, é que sim. É possível haver ensino sem aprendizagem. Agora eu vou trocar a pergunta. Pode haver aprendizagem sem ensino? Pode haver aprendizagem sem ensino? Também a resposta é sim. O aluno ele pode aprender, mas o professor não está ensinando. Algumas vezes eu tenho observado que os professores estão verdadeiramente ensinando, mas os alunos não estão aprendendo. Eles estão na sala, mas não estão aprendendo. Estão
na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas não está havendo aprendizagem. Agora, também já constatei do professor estar lendo a lição, estar lendo apenas a revista. Ou então, o ensino é de péssima qualidade e o próprio aluno ele envereda por um outro lado, por um outro capítulo da Bíblia, um verso da Bíblia, ou uma parte que chama atenção na revista, ou então na lição, e ele então supre essa sua necessidade pessoalmente de aprender. Espero que eu esteja sendo claro nesse assunto. Vamos um pouquinho mais à frente, e agora, para nós entendermos um pouco mais o conceito do ensino bíblico, nós precisamos fazer o desdobramento da palavra aprender. Grave aí na sua memória, isso é muito importante. Primeiro, aprender. Essa palavra aprender é muito importante. Aprender. Aprender. Segundo, que nós devemos observar é esta palavra importantíssima, desaprender. Desaprender. E a terceira é reaprender. Então, há momentos que o aluno tem que aprender. E há momentos que o aluno precisa desaprender. Isto é, desaprender aquilo que aprendeu errado. E em terceiro lugar, há momentos que o aluno precisa reaprender. Eu ouvi de um antigo pastor, um renomado pastor da Assembleia de Deus, que sempre que ele pregava nos cultos evangelísticos, ele dizia que nós somos salvos pelas repetições. E é verdade, nós somos salvos pelas repetições. Quantas vezes se repete João 3,16? Quantas vezes o professor deve repetir João capítulo 14, versículo 6? São versículos chaves das Escrituras. Então, eu devo entender a importância de aprender, de desaprender e de reaprender. Então, nós podemos dizer que também nós aprendemos pelas repetições. Então, o professor, ele repete alguns ensinos, repete até o aluno aprender. Mas, continuando, ensinar é também formar vidas. Formar vidas. Veja bem, hoje, querido professor, já se fala de formação contínua. Formação contínua. Formação profissional contínua. Formação de liderança contínua. Formação política contínua. Então, os profissionais, os grandes profissionais, os profissionais inteligentes, eles primam por esse tipo de formação, a formação contínua. E também nós precisamos saber disso, que a formação dos alunos da escola dominical deve ser uma formação contínua. Muito bem, mas qual é o modelo dessa formação? Nós encontramos em Romanos capítulo 8 e versículo de número 29. Quem é o modelo? O modelo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor, Romanos 8 e 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glorificado é o nome do Senhor. Então veja bem, qual é o modelo? Qual é o modelo? Qual é o padrão? Qual é a forma? O modelo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca você lê na Bíblia que eu devo formar os meus alunos no modelo do Pai, do Deus Pai, ou então do Deus Espírito Santo. Não, prezado professor. Jesus Cristo é o padrão, é o modelo de educação bíblica, de formação bíblica, de discipulado na palavra de Deus. Então, é claro que isso é um
processo gradual. É mediante o Espírito Santo e a sua palavra que nós vamos moldando. Moldando os nossos alunos na palavra de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Então é um processo gradual. É mediante ao Espírito Santo e à palavra de Deus que nós formamos esses alunos. É a implantação do caráter de Cristo na vida dos nossos educando. Então, é a mesma natureza do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Então, existe ensino que forma, mas existe alguns tipos de ensino que deforma. Quantos ensinos maravilhosos que nós encontramos, mas também encontramos ensinos que está deformado. Então, hoje nós temos em nossas igrejas crentes bem formados, isto é, formados pela palavra de Deus, e temos outros crentes deformados. Muito bem, então, será que eu estou formando ou eu estou deformando o meu aluno ou os meus alunos? Mas continuando, ensinar é também doutrinar. Doutrina significa literalmente ensino normativo, terminante como regra de fé e prática. E nós encontramos um versículo no livro de Atos dos Apóstolos que é muito maravilhoso, que diz o seguinte, é Atos, capítulo de número 2 e verso de número 42, que diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, prezado professor, o campo da doutrina, ele é muito vasto. São muitas as doutrinas, não é? São muitas as doutrinas. As principais doutrinas, isto é, as doutrinas cardeais da fé cristã, são 24. 8 doutrinas são as doutrinas do campo da salvação. As outras 8 são as doutrinas da vida cristã. E as últimas 8 são doutrinas escatológicas, isto é, doutrinas das últimas coisas. Mas, por exemplo, o que é doutrina? Eu disse que é um campo muito vasto. Por exemplo, a primeira doutrina a ser ensinada é a doutrina das Escrituras. A segunda, eu diria, a doutrina de Deus. A terceira, a doutrina de Jesus. A quarta, a doutrina do Espírito Santo. A quinta, a doutrina do pecado. A sexta, a doutrina da salvação. A doutrina do Espírito Santo. A doutrina da igreja. A doutrina dos anjos. A doutrina da santificação, que é uma doutrina esquecida em muitas igrejas. A doutrina da vinda de Jesus. Outra doutrina muito importante, a doutrina da oração. Uma importante também é a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Outra doutrina importante, a doutrina do fruto do Espírito Santo. Uma última que eu quero salientar, porque existem muitas outras doutrinas importantíssimas, seria a doutrina dos dons espirituais. Quanta dificuldade, quanto problema os pastores têm que resolver nas igrejas, porque falta o ensino, a doutrina sobre os dons espirituais. Então, a doutrina evita problemas na igreja. Continuando. São as doutrinas que dão substância para a fé cristã. Eu gostaria de ler agora, concluindo, na epístola de Judas. Judas, este é o meio-irmão de Jesus Cristo, não é? Diz assim o verso de número 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa
é a fé como corpo de doutrina. Então, veja bem, uma das funções do ensino é cuidar da doutrina, é cuidar da fé. E essa fé que Judas está falando é a fé como corpo doutrinário. Cuidar da fé cristã é uma batalha. É uma batalha para o professor, é uma batalha para o salvo. Então, como nós lemos aqui, é preciso diligência, é preciso esmero, é preciso cuidado e zelo na proteção da sã doutrina, da doutrina da palavra de Deus. Então, não pode haver outra doutrina, ou então não pode haver outra fé, a não ser aquela que já foi revelada. Aqui, Judas diz que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ensinar é doutrinar. E nós encontramos na Bíblia 3 tipos de doutrina. Primeiro, a doutrina de Deus. Essa é também chamada de a boa doutrina. É a doutrina que o professor deve ensinar. O professor bíblico, o homem de Deus, a mulher de Deus, o professor deve primar sempre pela doutrina de Deus. Essa é boa. A segunda que a Bíblia apresenta é a doutrina dos homens. E hoje nós estamos vendo muitas doutrinas de homens na igreja. E uma das funções do professor é combater a doutrina dos homens. A terceira classe de doutrina que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é a doutrina dos demônios, a doutrina do diabo. Esta também é muito perniciosa. Então, o que nós observamos em alguns lugares é que as pessoas estão deixando de lado a doutrina de Deus e recebendo a doutrina dos homens e até mesmo, às vezes, doutrina de demônios. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Olha, professor, como é importante o seu trabalho. O trabalho de ensinar a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, orar com vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Querido Deus, eu te agradeço por esse momento que estamos falando a tua palavra, trazendo essas pequenas meditações aos professores da escola dominical, que elas possam ser recebidas, que elas possam ser plantadas no coração desses homens e mulheres de Deus, e que os mesmos possam ser operantes na escola dominical. Pai, abençoa eles, dá graça, é a nossa oração no nome de Jesus. Querido professores, continue, e foi uma alegria estar com vocês.